Voltamos para a segunda parte das nossas videoaulas sobre indução matemática. Eu sou a professora Cibele, da UF e do CEDERJ. Eu estou partindo aqui do mesmo ponto onde eu parei na primeira aula, o enunciado do teorema, que a gente chama de princípio de indução matemática. Ele diz o seguinte: seja Pn uma propriedade referente a um inteiro n, e seja A o inteiro dado. Se Pn satisfaz as duas seguintes condições, a saber, P de A é um enunciado verdadeiro, e 2, para todo inteiro n maior ou igual que A, se P de n é verdadeiro, então P de n mais 1 é verdadeiro, então pode-se concluir que P de n é verdadeiro para todos os inteiros n maiores ou iguais a A. Então, o PIN ele tem uma estrutura condicional e para aplicá-lo, para obter a conclusão, ou seja, garantir que uma certa Pn é verdadeiro para todos os números naturais maiores ou iguais que A, é necessário garantir que essa Pn satisfaz as duas condições das hipóteses, né? E uma outra coisa que eu já tinha chamado a atenção antes é que a segunda condição, ela também tem um formato condicional. É preciso provar que para todo inteiro n maior ou igual que A, se P de n é verdadeiro, então P de n mais 1 é verdadeiro. Essa é uma condição para poder aplicar o teorema, né? Tá? Bom, nosso primeiro exemplo, a soma dos n primeiros números naturais é igual ao meio de n vezes n mais 1, que em notação matemática se escreve para todo natural n, 1 mais 2 até n, a soma dos n primeiros números naturais, igual a meio vezes n mais 1. Então, a nossa P de n é essa igualdade, marcada com asterisco, e aqui o A é igual a 1. Lembro que eu falei isso na primeira aula. P de 1 é verdadeiro porque de um lado da igualdade, fazendo n igual a 1, eu obtenho 1, e do outro eu obtenho meio vezes 1 vezes 2, que dá 1 também. Então, eu tenho uma igualdade verdadeira, né? Bom, então P de 1 é verdadeiro. A nossa hipótese de indução é: suponha que n é o natural e equivale a P de n. Ou seja, que essa igualdade seja verdadeira para esse n fixado. E eu vou precisar provar que P de n mais 1 é verdadeira. Ou seja, que aquela igualdade que está escrita em letra menor ali é verdadeira. Atenção que eu escrevi: deseja-se provar que P de n mais 1 é verdadeiro. Eu não coloquei a igualdade que eu preciso provar solta no meio da minha prova, porque o leitor, ao se deparar com ela, ia pensar: nossa, a pessoa está afirmando aquilo que precisa provar no final, que deseja provar, e aí isso não dá. Né? Uma coisa a se notar é que na hora de eu escrever P de n mais 1, eu prestei atenção para escrever todos os termos, a fazer aparecer, porque é possível, né, fazer aparecer aquela parte que é da hipótese de indução, porque eu vou ter que usar a hipótese de indução para provar a P de n mais 1, né? E isso vai ser muito útil. Então, olha só, a P de n mais 1 que eu quero provar é uma igualdade, eu parto de um lado para chegar em outro. Leiam as notas de aula 01. Então, associei para ter exatamente a minha hipótese de indução. E aí, então, aquela primeira parte ali é igual ao meio vezes n mais 1. Eu até registrei, indiquei lá que eu estou usando a hipótese de indução. E agora é só fazer a conta, acho o MMC, depois coloco o n mais 1 em evidência, faz uma continha e chega ao que eu quero. Então, vale a igualdade, essa igualdade, que é a Pn mais 1. Então, atenção, essa não é ainda a conclusão do PIN, né? O que foi provado é que se n é o natural e Pn é verdadeiro, então Pn mais 1 é verdadeiro.
que é a segunda condição lá do teorema. Então, pela primeira, que já havia sido provada, e essa fica garantida pelo teorema que a P de N é verdadeiro para todo N que pertence a N, né? É diferente da condição intermediária, tá? Bom, esse resultado, ele é um caso especial porque tem uma prova alternativa que é feita sem indução, sem usar o princípio da indução. Ele tem uma história que envolve o Gauss, você já deve conhecer do ensino médio, ou então procurando, pesquisando na internet, vocês encontram um livro, tá? Mas esse não é um fato comum entre as afirmações, né, que podem ser provadas por indução. Nem sempre eu tenho uma prova alternativa. Então, é melhor enfrentar e usar o princípio da indução mesmo, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar um passo a passo que eu acho que já deu para perceber do primeiro exemplo. Então, para provar que para todo inteiro n maior ou igual que a, que vale P de n, eu começo identificando a propriedade P de n e o natural A. Depois, eu mostro que vale a P de A, ou seja, que P de A é uma propriedade verdadeira. Na terceira etapa, escreva a hipótese de indução, né, de uma forma correta. Seja n inteiro maior ou igual que A, é importante não esquecer que tem que colocar essa condição, que o n é maior ou igual que A. A gente vai ver um exemplo em que foi fundamental, vai ser fundamental usar essa parte, e suponha que vale P de n. Então, essa é a hipótese de indução, tá bom? E aí, depois, usando que n é maior ou igual que A e a hipótese de indução, prova-se que P de n mais 1 é verdadeira, para concluir que para todo n maior ou igual que A, se P de n é verdadeira, então P de n maior é verdadeira, que é aquela segunda condição do teorema. E aí, conclui, então, pelas etapas 2, 3 e 4, que a P de n é verdadeira para todo n maior ou igual que A, tá? Atenção na hora de redigir a hipótese de indução, que é um ponto em que muitas vezes as pessoas se atrapalham. Na hipótese de indução, eu vou fixar um n, supor que vale P de n para esse n, e a partir daí vou provar que vale P de n mais 1. Eu não vou supor que P de n é verdadeiro para todo n maior ou igual que A. Né? Isso não faz sentido, porque, na verdade, é a conclusão final do que eu quero. Né? Eu não posso colocar como hipótese a minha conclusão, não faz sentido. Então, atenção ao redigir a hipótese de indução. O próximo exemplo vá aqui para todo n maior ou igual que 4, que 2 elevado a n é menor que n fatorial. Né? Eu posso redigir também, se n é natural maior ou igual que 4, então 2 elevado a n é menor que n fatorial. Olhe lá nas notas de aula, na primeira parte das notas de aula 1, que está explicando que esses dois enunciados que eu mencionei têm o mesmo sentido. Significa a mesma coisa. Aqui o A é 4 e a propriedade é 2 elevado a n menor que n fatorial. Para n igual a 4, P de 4 diz que 2 a quarta é menor que 4 fatorial, e isso é verdade, porque é a mesma coisa que dizer que 16 é menor que 24. Tá? A hipótese de indução seja n maior ou igual que 4, não pode esquecer, e suponha que vale 2 elevado a n menor que n fatorial. Então, o que vale essa condição para esse n que eu fixei. Ora, pensa, o que eu preciso provar é que 2 elevado a n mais 1 é menor que n mais 1 fatorial. Né? A partir daí, da hipótese de indução, se eu multiplicar o primeiro lado, basta que eu multiplique por 2, mas como eu não posso alterar a desigualdade, eu tenho que multiplicar dos dois lados. Não tem problema, não vai alterar porque o 2 é positivo. Então, multiplicando por 2 em ambos os dois lados, eu consigo essa desigualdade.
Do lado esquerdo é exatamente o que eu preciso, mas do lado direito não é, porque do lado direito eu precisaria ter n mais 1 fatorial. Então, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar, vou me esforçar para mostrar que n fatorial vezes 2 é menor que n mais 1 fatorial. Aí eu registro isso, será preciso mostrar essa desigualdade, para o meu leitor entender o que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá. Mas olha só o que eu tenho que provar. Dos dois lados, que n fatorial vezes 2 é menor que n mais 1 vezes n fatorial. Dos dois lados tem n fatorial. Basta mostrar que 2, comparar o 2 com n mais 1. Será que 2 é menor que n mais 1? Mas aí, olha só, como n é maior ou igual que 4, viu como foi importante? Sem isso eu não conseguiria garantir. Como n é maior ou igual que 4, então n mais 1 é maior ou igual que 5, que é estritamente maior que 2, que era o que eu precisava, que é o que eu preciso, né? Então, n mais 1 é maior que 2, como n fatorial é maior que 0, multiplicando em ambos os membros da desigualdade, eu obtenho exatamente o que eu quero, né? Ou seja, o que eu queria. E aí, por transitividade, como 2 elevado a n mais 1 é menor que n fatorial vezes 2, e n fatorial vezes 2 é menor que n mais 1 fatorial, a transitividade da relação menor garante que 2 elevado a n mais 1 é menor que n mais 1 fatorial. Então, ficou provado que para todo n maior ou igual que 4, P de n implica P de n mais 1. Como as duas condições foram demonstradas, o PIN garante que 2 elevado a n é menor que n fatorial para todo n maior ou igual que 4, ok? Terceiro e último exemplo é a desigualdade de Bernoulli. Apareceu na primeira aula também. Ela diz que se eu tiver um real maior que menos 1, então, para todo natural, tem-se que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Ela tem um enunciado um pouquinho diferente, porque tem uma hipótese que fala de x, onde não aparece o n. Então, mas é uma implicação, e aí, para provar uma implicação, eu parto da hipótese. Quem é a hipótese? X pertence a R e é maior que menos 1. Né? Então, eu fixo um x com essa condição. A conclusão que eu preciso mostrar é que tem aquela forma específica, aquela estrutura específica, passível de ser demonstrada por indução. Então, vamos reconhecer. Então, vamos agora usar o PIN. P de n é a desigualdade, 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx. E aqui o A é 1. Né? Falei sobre isso na outra aula. Para n igual a 1, 1 mais x é igual a 1 mais x. Se é igual, é maior ou igual. Então, P de 1 é verdade. Agora, hipótese de induções. Seja, suponha que n é um natural fixo e que vale 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx. O que eu vou ter que provar? Que 1 mais x elevado a n mais 1 é maior ou igual que 1 mais, no lugar do n, eu vou colocar 1 mais n, 1 mais nx. É isso que eu preciso provar. Olha que eu registrei aquilo que eu vou fazer, né, para o meu leitor poder entender. Mas 1 mais x elevado a n mais 1 é 1 mais x vezes 1 mais x elevado a n. Então, da hipótese de indução, aparece 1 mais x elevado a n. Então, basta que eu multiplique aquela desigualdade por 1 mais x. Ora, mas para não alterar, para eu garantir o sinal, eu tenho que ter controle sobre o sinal do termo que eu vou multiplicar. Será que 1 mais x é maior que 0? Ah, mas Jorge, aí a gente volta lá para a hipótese. O x é maior que menos 1, então x mais 1 é maior que 0. Então, eu posso multiplicar por 1 mais x tranquilamente, né? Como 1 mais x é maior que 0 pela hipótese inicial, eu tenho que 1 mais x elevado a n vezes 1 mais x é maior ou igual que 1 mais nx vezes 1 mais x, usando a hipótese de indução, multiplicando aquela desigualdade por 1 mais x em ambos os lados, né? Mas o que eu quero não é
essa desigualdade que está, esse termo que está no segundo membro da desigualdade. Mas repetindo aqui, né? Esse sinal, esses 3 pontinhos, significa então, né? Não é aquela setinha, não, é esses 3 pontinhos. Logo, portanto, né? Esse sinal que a gente usa. Então, aí eu só escrevi 1 mais x, eu tinha 1 mais x multiplicando 1 mais x elevado a n, escrevi 1 mais x elevado a n mais 1. E aí, só que o segundo membro não é o que eu quero. Mas se eu vou estudando o segundo membro, olha o que acontece. 1 mais x vezes 1 mais nx é igual a 1 mais x mais nx ao quadrado. Eu só preciso de 1 mais x mais nx. Mas acontece que n é maior ou igual que 1, x ao quadrado é maior ou igual que 0. Então, nx ao quadrado é maior ou igual que 0. Então, é claro que 1 mais x mais 1 mais x vezes 1 mais nx é mais, como ele é igual a um termo, se eu tiro aquele termo maior ou igual que 0 daquela soma lá, eu fico com algo maior, né? Entenderam? 1 mais x vezes 1 mais nx é aquela soma, mas o último termo é maior ou igual que 0. Então, se eu tiro aquele termo, eu fico com algo maior, que é exatamente o que eu precisava afirmar aqui. 1 mais x vezes 1 mais nx é maior ou igual que 1 mais x mais nx, né? Então fica provado que, aí colocando no formato que eu preciso, isso é 1 mais nx, ou seja, que P de n mais 1 é verdadeiro. Então, provou-se nessa etapa que para todo natural, se Pn é verdadeira, então Pn mais 1 é verdadeiro. E pelas 2 etapas do PIN, tem-se que Pn é válida para todo natural. Então, eu acho que com esses 3 exemplos, vocês ficam bem fundamentados para fazer outros exercícios do EP, tá? Boa sorte!